A mente humana é como um campo vasto. Todos os dias, consciente ou não, você semeia algo ali dentro. Às vezes, planta esperança, outras, sem querer, planta medo. Em alguns dias, você rega sonhos, em outros, rega preocupações. Mas a verdade é que, mesmo que você não plante nada, mesmo que você não cuide de nada, a vida planta. E a vida não pergunta. Ela simplesmente lança sementes, comentários, pressões, lembranças, conversas, olhares. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem rodeadas de ervas daninhas emocionais. Não porque sejam fracas, não porque não tenham capacidade, mas porque nunca aprenderam a limpar o terreno interno. Nunca aprenderam a renovar a mente. A técnica da renovação diária da mente não começa pela manhã. Ela não começa quando o sol nasce, quando o despertador toca ou quando você coloca os pés no chão. Ela começa muito antes. Começa no momento em que você entende que sua mente é seu templo, seu centro de direção, a sala secreta onde você desenha o futuro. E se essa sala está bagunçada, nada funciona direito. A vida exterior se torna um reflexo da confusão interior. Tudo parece mais pesado, mais lento, mais complicado. E você não percebe que, muitas vezes, o problema não é a vida, é o estado da sua mente ao enfrentá-la. Renovar a mente é como abrir a janela de um quarto fechado há anos. Entra luz, entra ar, tudo muda. Mas para isso, é preciso coragem. Porque quando você abre a janela da sua mente, toda poeira escondida começa a aparecer. De repente, velhas lembranças voltam, antigas emoções emergem, pensamentos esquecidos reaparecem. A limpeza interior é real e nem sempre é confortável, mas é libertadora. A maioria das pessoas começa o dia carregando tudo que deveria ter sido deixado para trás. A mente acorda como se ainda estivesse vivendo ontem. O corpo desperta, mas a mente não. Ela continua presa no que foi dito, no que machucou, no que faltou, no que preocupou. É como tentar correr com correntes nos pés. Por isso, quem não renova a mente se sente sempre pesado, sempre cansado, mesmo sem ter feito nada. Mas quando você aprende a renovar sua mente diariamente, algo extraordinário acontece. A vida deixa de ser uma reação e se torna a direção. Você para de ser levado pelo fluxo e começa a nadar conscientemente. Você para de absorver tudo e passa a escolher. Você deixa de ser vítima dos próprios pensamentos e passa a ser o autor deles. Renovar a mente é reprogramar-se todos os dias, mesmo quando tudo lá fora tenta te programar de volta ao medo. A técnica é simples, mas poderosa. Ela exige atenção, intenção e consistência. Não é um processo de força, mas de suavidade. Não é uma luta contra a mente, mas um diálogo com ela. A renovação diária acontece quando você cria esse espaço silencioso onde nenhum pensamento manda e nenhum sentimento domina. É como entrar em uma sala branca dentro de si. Uma sala onde você respira fundo e percebe que está vivo, consciente e desperto. Uma sala onde você entende que tudo pode ser reiniciado. Essa sala interior existe em todos nós, mas poucos visitam, e menos ainda limpam. A renovação da mente começa quando você decide entrar nela todos os dias. E, dentro dessa sala, surge a terceira parte da técnica, a substituição consciente. Limpar não basta. Quando você remove um pensamento tóxico, precisa colocar algo útil no lugar. Quando você retira uma crença antiga, precisa colocar uma nova direção. A mente odeia o vazio. Ela sempre preenche. Então, ou você preenche com intenção, ou a vida preenche por você. Substituir é escolher a narrativa interna do dia. É decidir como você vai se contar a sua vida. É assumir o papel de autor, não apenas de espectador. E aqui está o segredo que poucos percebem. A narrativa que você repete de manhã é a energia que governa seu dia inteiro. Se você diz minha vida é difícil, seu cérebro procura dificuldades. Se você diz eu não tenho sorte, sua mente ignora oportunidades. Se você diz nada muda, você paralisa o próprio progresso. Mas se você diz eu estou me tornando mais forte, sua mente busca provas disso. Se você diz eu vou dominar este dia, o cérebro ativa foco. Se você diz hoje eu renovo quem eu sou, tudo começa a se reorganizar. Depois da substituição, vem o quarto movimento, a prática emocional. Pensamentos sozinhos não renovam a mente.
O que renova é a emoção sustentada. Você precisa sentir aquilo que quer viver. Sentir antes para manifestar depois. Sentir antes para transformar dentro antes que o fora mude. A prática emocional é manter por alguns instantes a sensação daquilo que você escolheu. É como acender uma chama interior e deixá-la brilhar por alguns segundos. Esses segundos bastam para reprogramar o cérebro. Porque o cérebro não entende palavras, entende vibração, emoção, intensidade. A renovação diária da mente é, na verdade, um renascimento diário da sua identidade. Todo dia você renasce um pouco. Todo dia você muda um pouco. Todo dia você tem a chance de se tornar alguém mais alinhado com quem deseja ser. Mas isso só acontece se você fizer um movimento interno. Se você romper o automatismo. Se você decidir que não será comandado pelas emoções antigas. Se você compreender que nada é mais poderoso do que o que acontece dentro de você ao amanhecer. Renovar a mente diariamente não é sobre ficar positivo. É sobre ficar consciente. É sobre assumir o volante da sua própria história. É sobre fazer do seu dia uma escolha, não um reflexo. E quanto mais você pratica, mais o cérebro entende. Ele para de te sabotar. Para de repetir padrões antigos. Para de puxar você para baixo. E começa a cooperar. Começa a construir. Começa a trabalhar a seu favor. Quando a mente se renova diariamente, sua vida deixa de ser uma repetição e se torna uma expansão. Você começa a enxergar caminhos que antes não via, porque a confusão interna impedia. Você percebe oportunidades escondidas. Você amplia sua força. Você eleva seu nível de consciência. E assim, dia após dia, um milagre silencioso acontece. Você se transforma sem precisar anunciar, sem precisar provar, sem precisar forçar. A mudança acontece porque você mudou por dentro, e o mundo sempre responde ao interior. No fim de tudo, a técnica da renovação diária da mente é, essencialmente, um retorno ao núcleo da sua humanidade. A capacidade de recomeçar. A capacidade de se limpar internamente. A capacidade de escolher conscientemente quem você será hoje. E quando você aprende essa técnica, você percebe uma verdade profunda. Ninguém pode controlar o que acontece lá fora, mas você pode controlar quem se levanta dentro de você todas as manhãs. E essa é a força que muda destino. Essa é a força que cria milagres. Essa é a força que constrói vidas extraordinárias. Porque quem renova mente iraimet, renova vida complemente. A renovação diária da mente não é um evento isolado. É um processo vivo, pulsante, em constante expansão. E quanto mais você pratica, mais você percebe que a verdadeira transformação não está no que muda à sua volta, mas no que desperta dentro de você. A mente se torna mais leve, mais sábia, mais silenciosa. E você finalmente entende que sempre teve uma força maior do que imaginava. Ela apenas estava adormecida debaixo das camadas antigas que você carregava. No entanto, à medida que a mente se renova diariamente, algo curioso começa a acontecer. Antigos padrões tentam voltar. Velhos pensamentos, velhas emoções, velhas inseguranças começam a bater a porta como visitantes insistentes. E aqui está a parte que muitas pessoas não compreendem. A renovação não elimina o passado imediatamente. Ela apenas enfraquece o poder dele. O passado não desaparece de um dia para o outro, mas perde a autoridade sobre quem você está se tornando. É aí que você percebe uma verdade profunda. Renovar a mente não é apagar memórias, e sim reorganizar o sentido delas. A memória continua existindo, mas a dor perde o comando. O fato continua existindo, mas a interpretação muda. O passado continua lá, mas você deixa de viver preso a ele. A renovação diária vai minando o poder daquelas narrativas antigas que você repetia sem perceber. Ela vai libertando a mente daquelas histórias que você usou como desculpas, justificativas, explicações. É como se tudo fosse sendo recontado, reinterpretado, ressignificado. A vida ganha outra leitura. O ontem deixa de ser uma sentença e passa a ser apenas referência. E, aos poucos, você percebe algo ainda maior. Renovar a mente diariamente é o mesmo que acordar a consciência adormecida dentro de você. A consciência é aquilo que observa sem reagir. É a parte mais profunda do ser humano. É o espaço silencioso onde tudo parece fazer sentido.
É o ponto onde o medo se dissolve, onde a dúvida enfraquece, onde a clareza se acende. A renovação diária da mente desperta essa consciência pouco a pouco. E quando ela desperta, sua vida muda de nível. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Você identifica padrões emocionais antes que eles tomem conta. Você sente quando está se desconectando de si mesmo. Você nota a diferença entre o que a mente pensa e o que o coração sabe. E isso transforma tudo, porque você passa a viver de dentro para fora, não mais de fora para dentro. Quando a consciência desperta, você entende que muitas das batalhas que lutou foram criadas por sua própria mente. Foram alimentadas por histórias internas. Foram mantidas por emoções que você não renovou. Foram prolongadas por pensamentos que você nunca questionou. E é aqui que entra a segunda profundidade da técnica, o realinhamento interno. A renovação limpa, o realinhamento direciona. A renovate or remove, o realinhamento reconstrói. A renovação dissolve o peso, o realinhamento cria a estrutura. O realinhamento interno acontece quando você olha para dentro e pergunta: o que realmente importa para mim? A maioria das pessoas vive sem essa clareza. Elas acordam, trabalham, se esforçam, lutam, mas não sabem exatamente para onde estão indo. E a mente que vive sem direção se desgasta. Ela se cansa rapidamente. Ela se desorienta. Ela cria ansiedade, porque ansiedade nada mais é do que energia sem direção. A renovação da mente prepara o terreno. O realinhamento define o caminho. E aqui está um ponto profundo. Toda mente renovada pede um novo propósito. Renovar a mente e continuar vivendo a mesma rotina emocional não funciona. Renovar a mente e manter os mesmos comportamentos inconscientes não adianta. Renovar a mente e carregar relações que enfraquecem sua identidade não sustenta. Renovar a mente e permanecer em ambientes que drenam sua energia te prende ao velho. A renovação diária da mente naturalmente empurra você para um novo posicionamento. Ela exige crescimento. Ela exige expansão. Ela exige mudança de postura. Porque quando a mente fica limpa diariamente, ela não aceita mais sujeira antiga. É como um quarto recém-arrumado. Qualquer bagunça incomoda. É como uma água purificada. Qualquer impureza se destaca. É como um corpo treinado. Qualquer peso emocional se torna perceptível. E é nesse ponto que você começa a fazer movimentos internos que antes nunca teve coragem de fazer. Você começa a dizer não. Começa a se afastar de conversas inúteis. Começa a filtrar quem entra e quem sai da sua energia. Começa a perceber quando está se traindo emocionalmente. Começa a ouvir aquele sinal interno que antes ignorava. Começa a confiar mais na sua intuição. Começa a se respeitar de verdade. A renovação diária da mente desperta o respeito próprio. E o respeito próprio desperta uma nova identidade. Essa identidade não é baseada no passado. Não é baseada no trauma. Não é baseada na falta. É baseada na força silenciosa que você descobre quando limpa a mente todos os dias. E quando você chega nessa parte do processo, entra em cena um fenômeno extraordinário. A vida começa a se reorganizar ao seu redor. As oportunidades parecem surgir do nada. Pessoas novas entram no caminho. Portas se abrem. Revelacos econosem. A intuição fica mais forte. A corgem aumenta. O medo perde espaço. O futuro fica mais claro. Não é magia. Não é coincidência. É alinhamento. Quando a mente muda, o campo à sua volta reage. A renovação diária faz com que sua energia deixe de vibrar em confusão e passe a vibrar em foco. E tudo que acontece ao seu redor responde a essa vibração. É por isso que pessoas que começam a renovar a mente diariamente relatam mudanças repentinas. Mudanças na vida financeira, emocional, espiritual. Mudanças nos relacionamentos, mudanças nas decisões, mudanças no comportamento, mudanças no destino. Porque o destino não muda de fora para dentro, ele muda de dentro para fora. Mas existe uma etapa profunda da renovação diária da mente que poucos falam, o descondicionamento emocional. O descondicionamento é o momento em que você percebe que muitas das emoções que sente não são realmente suas. São herdadas, copiadas, repetidas, absorvidas. A mente absorve emoções de outras pessoas, absorve o clima emocional da casa, absorve a energia de ambientes,
absorve o peso de conversas, absorve padrões familiares. E quando você renova a mente diariamente, começa a detectar essa diferença. Você percebe quando uma emoção não nasceu em você, mas entrou em você. Você percebe quando uma preocupação não é sua, mas foi empurrada para você. Você percebe quando o medo não é seu, mas foi colocado em você. E então, pela primeira vez, você devolve aquilo que não pertence ao seu espírito. Esse descondicionamento emocional é libertador. Ele devolve sua essência original. Ele devolve sua autenticidade. Ele devolve seu poder interno. Porque a mente renovada começa a rejeitar automaticamente tudo aquilo que não vibra com a sua verdade. É como se, aos poucos, você estivesse se despindo de camadas antigas que te acompanharam por anos. Camadas de dor, camadas de dúvida, camadas de culpa, camadas de crenças limitantes. E quando essas camadas começam a cair, surge algo que estava escondido por muito tempo. Sua verdadeira identidade emocional. Essa identidade emocional é a versão mais pura de você. A versão que sabe quem é. A versão que sabe que quer. A versão que não se compara. A versão que não se diminui. A versão que não negocia seus valores. A versão que anda com firmeza mesmo quando tudo parece incerto. A renovação diária da mente desperta essa versão. E quando ela desperta, nada consegue colocar você de volta no antigo lugar. É por isso que, após semanas ou meses de prática, você percebe mudanças que não tem mais como desfazer. Você não tolera mais conversas que baixam sua vibração. Você não aceita mais relações que roubam sua paz. Você não se encaixa mais em lugares que te diminuem. Você não suporta mais viver no automático. Você não se sente mais confortável com a versão antiga de si mesmo. Isso não é arrogância, é evolução. E a evolução tem uma característica. Ela não cabe em espaços pequenos. A renovação diária da mente expande você. Expande sua visão, expande sua coragem, expande sua consciência, expande seu poder interno. Mas junto com essa expansão, vem a parte mais espiritual da técnica, a integração com o propósito. Quando a mente se renova e se realinha, ela começa a revelar quem você realmente é. Ela começa a mostrar seus dons naturais, sua sensibilidade, sua intuição, sua força. Ela começa a conectar você com algo maior, algo profundo, algo que estava dormindo, o chamado interno. Esse chamado não é barulhento, é silencioso, como uma voz por trás dos pensamentos. Uma sensação de que você nasceu para mais. Um sentimento de que existe uma obra dentro de você, algo que precisa ser manifestado, vivido, construído. E parte da renovação diária da mente é justamente aprender a ouvir essa voz. Aprender a confiar nela. Aprender a segui-la. Quando você renova a mente diariamente, essa voz deixa de ser uma intuição fraca e passa a ser uma bússola poderosa. Uma bússola que aponta o caminho mesmo quando o mundo tenta te confundir. Uma bússola que protege você de decisões ruins. Uma bússola que guia você rumo ao seu destino real. No final, a renovação diária da mente não é apenas uma técnica. É um estilo de vida. É um caminho de despertar. É um processo de retorno ao seu eu mais profundo. É a arte de reconstruir a si mesmo todos os dias. Porque você não é definido pelo que viveu. Você é definido pelo que decide ser hoje. E a renovação diária da mente garante que essa decisão seja consciente, poderosa e verdadeira. Ao final da prática, você percebe algo que muda tudo. A mente renovada não cria apenas um novo dia, ela cria um novo destino. E quem aprende a renovar a mente todos os dias, nunca mais vive como alguém comum. Vive como alguém que finalmente entendeu o poder que sempre teve dentro de si.